Eu tenho o prazer aqui de conversar com o deputado Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar de Agricultura. Lupion, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é sempre muito corrido. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é como é que você vê o protagonismo da FPA nesse momento em que até mesmo o Ministério da Agricultura enfrenta mais dificuldade dentro do governo, né? Qual que é o papel da FPA nesse momento de mudança aí dos ventos políticos? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo espaço, um prazer conversar contigo, Daniel. É um importante veículo aí que aborda os nossos temas tão relevantes da agropecuária brasileira. É um momento importante para o Congresso Nacional, importante para o país e, principalmente, uma alegria enorme poder liderar a bancada num momento tão desafiador, né? A nossa bancada hoje é a mais forte do Congresso Nacional, nós somos em 349 parlamentares, entre deputados e senadores. Nunca tivemos um volume tão grande de parlamentares, mas também nunca tivemos um Congresso tão alinhado com o nosso setor. Isso é reflexo da polarização política, reflexo das últimas eleições, em que o agronegócio efetivamente entendeu a necessidade de ter representação política, de ser protagonista no ambiente, no aspecto político. Nunca esteve tão politizado o nosso setor. Isso fez com que muitos parlamentares fossem eleitos, muitos até de primeiro mandato, fossem eleitos com apoios e votos do nosso setor de produtores rurais do Brasil, e faz com que eles tenham um alinhamento conosco e, obviamente, se inscreveram na nossa frente parlamentar, que possibilitou chegar a esse número tão expressivo, né? Isso nos dá muitas oportunidades, porém nos dá uma responsabilidade gigantesca, né? Uma responsabilidade que nós estamos sempre sendo testados, né? A cada votação fica de olho no plenário como é que a bancada ruralista vai se comportar para saber para que lado vai a votação. Então a gente tem tomado muito cuidado eu particularmente tomado muito cuidado em me intrometer única e exclusivamente, botar a bancada em temas que afetam efetivamente o nosso setor, em temas, em votações temáticas, né, em relação ao nosso setor, e não entrar em outras pautas, em outras discussões. Tem sido até alvo de críticas em relação a alguns pontos em relação a isso, mas a gente tem conseguido separar muito a questão ideológica, político-partidária da questão setorial. E é isso que a gente tem enfrentado um governo que tem nos tratado como adversário, vamos dizer assim, né? Demonstrações muito negativas de todo o governo nesses 6 meses de governo. Essa semana, por incrível que pareça, ou por consciência, que eu espero que seja, o próprio presidente da República mudou de posicionamento, começou a elogiar o nosso setor. Acho que a divulgação da contribuição de 22% de crescimento do PIB do setor agropecuário mudou a cabeça do próprio presidente do Palácio Planalto, que dizendo o seguinte: por mais que possam tentar, não vão nos destruir. E nós vamos resistir bravamente, com muito trabalho, com muita dedicação e deixando o nosso setor cada dia mais protagonista na economia. Então, isso nos dá oportunidades ótimas de avançar com pautas importantes e é o que nós temos feito. Perfeito. Deputado, outra boa notícia essa semana é que a inflação foi menor do que eles esperavam, graças e muito aos alimentos e às bebidas, né, que desaceleraram ainda mais que a própria, ou seja, o agro dá notícia boa praticamente toda semana, né? Deputado, você assumiu a presidência da Frente Parlamentar da Agricultura, que é a bancada mais importante do Congresso Nacional, né? Deputados e senadores, há 4 meses, mais ou menos, né? O que a gente já conseguiu nesse período? O que você destacaria de mais importante? Teve a reestruturação dos ministérios, outras coisas? Bom, nós conseguimos readequar a importância do Ministério da Agricultura na esplanada, devolvemos o abastecimento para o Ministério da Agricultura, tiramos o CAR do Ministério do Meio Ambiente, transferimos as demarcações do Ministério dos Povos Originários para o Ministério da Justiça, avançamos com temas importantes como a questão do marco temporal, que há 16 anos estava parado no Congresso Nacional, e nós conseguimos em 2 votações recordes na casa, uma com 311 e outra com 283 votos, sermos vitoriosos na Câmara dos Deputados, agora no Senado, indo para o mesmo caminho. Conseguimos avançar com o licenciamento ambiental e também com a Lei Geral de Pesticidas, que é algo que precisa melhorar no país e precisa modernizar essa legislação, agora no Senado, trabalhando muito fortemente para isso. Conseguimos vencer no grupo de trabalho da reforma tributária, apesar de não termos sido convidados a fazer parte dele, a nossa pressão funcionou,
né? O anúncio ontem e hoje do texto do relator prevê as alíquotas diferenciadas para a produção rural, o que nós pleiteávamos já desde o primeiro momento. Então, a gente tem conseguido pautar, isso que é importante, né? Os nossos temas estão pautados, estão no dia a dia da sociedade, da mídia, na discussão dentro do Congresso Nacional, e isso faz com que a gente tenha essa capacidade de articulação, né? Hoje o governo nos vê com uma bancada que precisa ser respeitada, né? Mas não é por causa do nosso trabalho, da nossa competência, não é isso. É por causa da representatividade do setor, efetivamente. Hoje nós temos representação em todos os estados, uma bancada muito forte, muito articulada politicamente, que tem dado resultados positivos. E vai além dos produtores, que são muitíssimo importantes, mas vai além, né? É a indústria, é a dona de casa que compra o alimento mais barato, é a sociedade brasileira Temos hoje o Instituto Pensar Agropecuária, que nos dá o subsídio técnico, né, o apoio técnico para a nossa articulação política. Hoje são 54, indo para 56 entidades. A representatividade de todo o setor produtivo está ali. E a gente não entra em discussão sem ter subsídio, sem ter dados, sem ter números, sem ter a realidade do setor em nossas mãos. Então, a gente tem muito claro essa condição. Conseguimos agora, poucos dias atrás, a sanção da prorrogação do CAR e do PRA, que era outro tema que preocupava a gente. Então, os temas estão caminhando, estão andando bem, e agora estamos no desafio do Plano Safra, né? Essa que é a discussão do momento. E essa é justamente a minha pergunta. O que vem pela frente com foco aí no Plano Safra? Vamos lá, nós temos uma previsão de necessidade de 25 bilhões para a equalização de juros. Esses 25 bi, a gente sabe que o governo não vai chegar nesse número, é um número muito elevado. O Ministério da Agricultura tem falado algo em torno de 15, 16, o Ministério do Desenvolvimento Agrário algo em torno de 8. Isso não vai acontecer. Eu imagino que a gente consiga o espaço fiscal e o montante financeiro próximo dos 20 bi para fazer a equalização de juros. Lembrando que o objetivo é sempre ter o acesso ao crédito com menos de 2 dígitos, né? Essa é a grande preocupação, e que ele possa ser dividido em diversas linhas. Quando nós fizemos a lei do agro, que eu inclusive fui o autor, nós abrimos a possibilidade de operação de crédito agrícola para os bancos privados, os bancos cooperativos. Isso ampliou a concorrência, mas também ampliou muito a procura, né? Enquanto a oferta não cresceu. Então, é óbvio que isso acaba muito rápido. A gente precisa ter novas linhas importantes, como, por exemplo, a questão de armazenagem, que é um tema extremamente preocupante, mas também do dinheiro para seguro, trabalhar com com a agricultura de baixo carbono, né, com o ABT, pensar muito na compensação e pagamento por serviços ambientais. Então, isso tudo está dentro do escopo de um provável novo Plano Safra, que agora, na próxima semana, a gente já tem reuniões com o Haddad, com o Campos Neto, com Simone Tebet, com todos os ministros, para conseguir. Tá certo que essa esplanada dos ministérios nova dificultou muito minha vida, viu? Que em vez de falar com 2 ministros, tem que falar com 6. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar num montante razoável para ter um Plano Safra que atenda a demanda da produção. Deputado, o senhor falou de o ideal é 25, né? O desejável é 25 bilhões de dólares para equalização de juros, e no total do Plano Safra. O CNA, por exemplo, pediu 403 bilhões, né? 400 bi para o Plano Safra, mais 60 para pagar o que ainda está vigente. Então, vamos falar em 460 bi aí. Perfeito. Vou ficar atento às notícias para ver como é que isso desenrola nas próximas semanas. E uma última pergunta, deputado, agradecendo mais uma vez sua generosidade aí de tempo. Nós somos um marketplace, o principal marketplace da América Latina, com esse site, esse portal de notícias do agro, que é o AgroFi News. Como é que você vê, deputado? Você é jovem, você é um comunicador, você está por dentro das tendências, né? O processo de digitalização do agronegócio. Qual que é a importância que isso tem? Isso é essencial, né? Hoje não existe agro sem tecnologia, sem digitalização. É o agro 4.0 indo para o 5.0. É o agro moderno que faz com que a gente tenha o protagonismo que a gente tem. Infelizmente, o agro vive, assim como a grande maioria dos setores econômicos, vive uma guerra concorrencial que se transforma numa guerra de narrativas. Canais como o de vocês e tantos outros nos ajudam a vencer essas narrativas extremamente negativas para o nosso setor, e a digitalização hoje é realidade, né? Hoje o agro é feito de pessoas extremamente focadas e principalmente antenadas com as tendências tecnológicas, e isso faz com que a gente tenha acesso melhor a informações
e é óbvio que um agro mais moderno, um agro mais com uma planilha de custos mais equivalente, principalmente com uma produtividade cada dia mais importante. Excelente, deputado. Agradeço mais uma vez e boa sorte aí na luta. Conta com a gente. Valeu, obrigado, um abraço a todos. Abração. Tchau, tchau.